Olá, meu nome é Henrique e aqui no meu canal eu gosto de compartilhar dicas e estratégias para você parar de procrastinar e conseguir ser mais produtivo. E quando eu digo produtivo, eu não digo necessariamente produzir mais e trabalhar o tempo todo e tudo mais. Não, na verdade é você conseguir fazer o que você gostaria de fazer. Pode parecer besteira, mas quem procrastina sabe do que eu estou falando, porque você quer fazer alguma coisa ou você deve fazer alguma coisa e você simplesmente não faz. Você fica empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, até chegar a um ponto onde o negócio explode, ou até chegar a um ponto onde o negócio some, de qualquer uma dessas, independente do que vai acontecer. Nesse período que você fica empurrando com a barriga, você se sente super mal, você chega no final do dia se sentindo super frustrado, super cansado, porque que eu não consigo fazer as coisas e tudo mais. E ao mesmo tempo você se sente ansioso, porque você sabe que o seu tempo está ficando cada vez menor e você vai ficar com pouco tempo para poder fazer o que você tem que fazer, e é óbvio que o resultado vai sair um lixo. Mas enfim, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre duas formas fundamentais de se pensar. Na verdade, só existem duas formas de pensamento. As duas formas eu gosto de chamar de modo café e modo cerveja. Eu não quer dizer nada com as bebidas aqui, não estou dizendo para você beber cerveja ou beber café. Na verdade é só uma analogia para você entender melhor. O que são esses dois modos de pensar, então, essas duas formas de pensar, então. O modo cerveja, que é o primeiro modo, é um modo mais aberto, ou seja, um modo sem foco e com o objetivo de ter mais ideias. E o modo café é um modo mais fechado, que é um modo onde você foca mais para ter mais produtividade, para ter mais resultado tangível no final do dia. Como eu falei, não tem nada a ver com beber cerveja ou beber café, não estou pedindo para você fazer nada disso. É só para você entender melhor o conceito. Tanto que beber cerveja, como eu disse, as pessoas automaticamente, se você for comparar cerveja e café, cerveja significa um pouco mais relaxado, mais tranquilo, mais levando a vida mais tranquila, enquanto que o café é alguma coisa mais porque você precisa ficar acordado, precisa ter mais foco e tudo mais. E é justamente por isso. Então, algumas pessoas chamam esses dois modos de pensar. O modo cerveja pode ser, eles chamam de modo aberto, e o modo café eles chamam de modo fechado. Ou então o modo cerveja eles podem chamar de modo difuso, e o modo café eles chamam de modo focado. Qualquer uma desses conceitos, na verdade, não importa muito pra gente. O importante é saber o que significa cada um e como ativar cada um deles. Se você pesquisar na internet sobre produtividade, ou então sobre como parar de procrastinar, né? Você pode pesquisar aí no seu Google como parar de procrastinar, ou como ser mais produtivo, etc e tal, e como não ter preguiça e tudo mais. Você sempre vai se deparar com artigos, vídeos e áudios e podcasts e tudo mais, sempre é voltado para o modo café. Você sempre vai ver que as dicas que você recebe, as dicas, estratégias e ferramentas e macetes e tudo mais, e aplicativos que você tem no celular de produtividade, eles são sempre com o objetivo de fazer você entrar no modo café. É sempre com o objetivo de fazer você ficar mais focado. Por quê? Porque esse modo café ele é mais fácil de ser definido, ele é mais fácil de ser medido, então ele é mais fácil de ser ensinado, é mais fácil de escrever sobre ele, de falar sobre ele e de cobrar as pessoas para que elas sejam mais focadas, porque é só o foco que você, trabalhando com foco que você consegue ter um resultado de qualidade, etc e tal. Enfim, basicamente o pilar desse modo, tudo que você vai ver, todas essas ferramentas, todos esses hacks que o pessoal dá, essas dicas, esses macetes, esses aplicativos do celular, todos eles, o pilar disso tudo é controlar a sua atenção. A gente sabe que a nossa atenção, ela é uma doideira. Você pode estar fazendo qualquer coisa e qualquer outra coisa pode acabar chamando a sua atenção. Seja um gatilho externo, né, o seu celular dá uma notificação, ou alguém liga para você, ou alguém bate na sua porta, enfim, algum gatilho externo, ou pode ser algum gatilho interno, que é justamente quando você procrastina, né? Você tem medo de fazer aquela atividade, você tem algum sentimento negativo em relação àquela atividade, e aí seu cérebro corre para te distrair, para te procrastinar e tudo mais. Enfim, o objetivo então do modo café, dessas dicas que você vê na internet, é sempre controlar a sua atenção, dar um jeito de você mesmo controlar a sua atenção. São técnicas, são dicas, são macetes, são aplicativos do celular, são aplicativos do computador, sempre com o objetivo de controlar a sua atenção. Então esse modo café, ou esse modo focado, né, esse modo fechado, o objetivo é você fazer igual aquelas... Tem umas lanternas, não sei se você já viu, mas tem umas lanternas que são mais caras do que o normal, que você ajusta a abertura da lanterna. Então você ajusta na lanterna, ela pode ficar um feixe super fechado, super focado, que ilumina um ponto pequeno, mas em contrapartida ilumina super bem, vai bem mais longe. Ou então você pode abrir a lanterna, né, e ele ilumina mais espaço,
só que ele também não ilumina tão longe e você não consegue ver tão bem. Então, nos dois tem um lado bom e um lado ruim, mas no modo café é basicamente essa lanterna com um feixe bem fechadinho mesmo, para sair com mais força e conseguir enxergar melhor com mais força e mais longe. Basicamente você ativa esse modo o tempo todo quando você está trabalhando, a maioria das vezes pelo menos quando você está trabalhando, e quando você está trabalhando você é cobrado por esse modo. Basicamente você é cobrado muito por produtividade em função desse modo café. Ou seja, quando você está, por exemplo, avaliando alguma coisa, você está analisando algum relatório, alguém te entregou um relatório e você está analisando. Nesse momento, você está fechando a sua atenção naquele relatório e o resultado da análise que você está fazendo em relação a esse relatório, ele é proporcionalmente à quantidade de foco que você está conseguindo colocar ali, quantidade de atenção que você está controlando. Então, se você consegue controlar a sua atenção super bem, focar super bem, se matar das distrações, o resultado da sua análise vai ser um resultado excelente. Então, outras coisas que você pode fazer para ativar esse modo café seria, por exemplo, quando você vai resolver alguma equação matemática, por exemplo. Se você é matemático, se você trabalha com contas, toda vez que você vai fazer alguma conta muito específica, ou até mesmo quando você está fazendo as contas em casa mesmo, você está focado nas contas e você precisa daquele foco. Então você está ativando o seu modo café. Ou então quando você precisa fazer alguma decisão, quando você vai decidir alguma coisa, você vai pesar todas as informações que você tem em mãos e você vai pesar para poder tomar uma decisão. Também você está ativando aí o seu modo café. Ou quando você vai investigar alguma coisa, quando você vai planejar alguma coisa, quando você vai diagnosticar alguma coisa, caso você seja médico ou médico veterinário, quando você vai fazer um diagnóstico, você está super focado ali e você sabe que se você for distraído enquanto você está fazendo o diagnóstico, é muito provável que você acabe cometendo um deslize, algum erro ali, que pode ser perigoso. Então você quer ficar super focado. Ou então quando você está mapeando alguma coisa. Enfim, você entendeu. Todas essas atividades, essas tarefas que precisam do seu foco, que são basicamente as tarefas, a maior parte das tarefas que você tem no trabalho. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas elas são pagas para fazer o trabalho no modo café, né? Você tem que se focar o máximo que você pode para poder fazer o trabalho que você tem que fazer. E não é à toa que quando você procura na internet, como eu disse, você só acha dicas de como se manter no modo café, porque ele realmente é mais fácil de mensurar, você consegue medir o tempo que você consegue ficar focado, tem aquela técnica Pomodoro, que aí você fica focado por 20 minutos, aí você conseguiu medir e você consegue ter palpável que 20 minutos naquele período você ficou super focado e etc e tal. O meu objetivo aqui não é dizer que o modo café é ruim, é só te explicar exatamente que ele é o mais popular, digamos assim. E você provavelmente é cobrado por ele. E você provavelmente acha que se você... A única forma de se manter produtivo, a única forma de não procrastinar, seria mergulhar nesse modo café, né? Nesse modo fechado. E por outro lado, existe também o modo cerveja, como eu já falei, que é um modo mais aberto. Ou então, se você procurar na internet, o pessoal vai falar em modo difuso. É um modo difuso de se pensar, é outra maneira de se pensar. Ele é um pouco mais difícil de definir, porque ele é mais difícil de prever e ele não tem umas regras muito bem definidas. No modo focado, como eu disse, você consegue ter umas regras, né? Vou ficar 20 minutos trabalhando de maneira focada. Aí 20 minutos você desliga tudo, não fala com ninguém, tranca a porta, tira o telefone da linha, desliga o celular, desliga a internet do computador e tudo mais. No modo cerveja, ele já é mais difícil de fazer, porque ele não tem umas regras exatamente o que você tem que fazer para entrar nesse modo, para ser produtivo nesse modo. E um outro ponto importante de lembrar é que nesse modo cerveja, a maioria das vezes você vai ter a impressão de que você não fez nada, de que você jogou aquele tempo fora. Então isso esse meio que machuca o nosso ego ali, porque como eu disse, toda vez que as pessoas falam em produtividade ou não procrastinação, as pessoas pensam que é alguma coisa que você tem que fazer ativamente, né? Você tem que ser super, hiper, mega produtivo, então você tem que produzir 100 coisas em menos de uma hora. Né? Você tem que escrever 1000 artigos em menos de uma hora. Você tem que fazer tal coisa em menos de meia hora. Né? Só assim que as pessoas conseguem medir a produtividade. E no modo cerveja, você não consegue medir nada desse jeito. E você não consegue definir, não consegue determinar que você vai ter um resultado. Se você focar no seu trabalho de maneira super focada e for fazer um relatório, por exemplo, em meia hora você sabe que o seu relatório vai sair de determinada qualidade. Agora, se você passar meia hora em modo cerveja, não necessariamente você vai acabar com uma ideia bacana ou alguma coisa nova. Então ele é um pouco mais difícil de ter resultado. Mas é justamente no modo cerveja que você acaba tendo um avanço intelectual que você não tem no modo café. O modo café, na verdade, ele não permite que você tenha um avanço intelectual. E avanço intelectual eu digo como novas ideias. Então é no modo cerveja que as ideias aparecem na sua cabeça.
seja ideias para solucionar algum problema ou ideia para fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Então, basicamente, o seu modo cerveja, ele te ajuda a melhor alocar o seu modo café. Então, se você tem umas ideias muito boas, por exemplo, você tem uma ideia de começar um negócio próprio, e aí, é justamente nesse modo cerveja que você teve essa ideia de começar um negócio próprio e tudo mais, é porque surgiu do modo cerveja. E aí você vai lá e aplica isso no modo café, do tipo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que começar a colocar em prática para poder fazer aquele negócio realmente funcionar. Então, o modo cerveja, ele é um modo no campo das ideias e da criatividade. Então, tudo que tem a ver com ideias novas e criatividade, você não consegue sendo focado. Você não consegue ser criativo sendo super focado. Criatividade é uma palavra um pouquinho mais complicada, porque a maioria das pessoas acreditam que elas não conseguem ser criativas. Justamente porque a gente não é incentivado a entrar no modo cerveja com muita frequência. Quem trabalha na área de artes, por exemplo, ou então na área de publicidade também, eles sim são realmente incentivados a entrar no modo cerveja o tempo todo, porque eles são cobrados por ideias novas o tempo inteiro. A maioria das pessoas não é cobrada por ideias novas o tempo inteiro. A maioria das pessoas é cobrada por trabalho focado. Então as pessoas nem sabem que elas conseguem um trabalho, exercer uma criatividade pessoal. Muitas pessoas acreditam que elas nem são criativas, inclusive. Que é uma crença que você tem, se você tem essa crença, é uma crença negativa que te impede de ir para frente. Qualquer pessoa consegue ser criativo, desde que você ative o seu modo cerveja. Então, a criatividade, essa criatividade, eu gosto mais da palavra ideias. Então, essas ideias novas que você tem, não só para pintar um quadro ou fazer alguma coisa na área de artes, mas para ter umas ideias para resolver problemas novos, ou resolver problemas antigos de uma maneira nova, ou pensar em coisas novas no seu trabalho ou na sua vida. Enfim, esse campo das ideias, ele só aparece quando você não está no modo fechado, porque no modo fechado você mata todas as suas distrações, ou seja, você tem que silenciar o mundo ao seu redor. Todas as técnicas de foco, você vai ver que o objetivo é esse, é você silenciar o mundo todo ao seu redor. Enquanto que no modo cerveja, você não tem que silenciar, muito pelo contrário, você tem que estar completamente aberto, tem que estar completamente relaxado e disponível para as ideias que acabarem surgindo dentro de você. E para te mostrar o quanto é importante, o quão importante é esse modo cerveja, não só na área das artes, mas em todas as outras áreas, principalmente na área científica, eu vou te falar sobre um cara chamado Alexander Fleming. Alexander Fleming, eu não sei se você sabe ou se você não sabe, mas ele foi um cientista lá do início do século XX. E lá na faixa dos 1900 e pouco, 1920 e pouco, eu acho que foi 1928, eu acho, não tenho certeza. Enfim, ele tem alguns relatos que já falaram que ele era um cientista meio malucão, assim, deixava o laboratório dele meio bagunçado, né? E aí lá em 1928, ele estava fazendo umas pesquisas com aquelas placas de cultivação de bactérias. Umas plaquinhas de vidro, assim, redondinhas, que o pessoal cultiva a bactéria e tudo mais, e faz experimentos e tudo mais. Enfim, ele estava com várias dessas plaquinhas lá, cultivando algumas bactérias, e aí ele deixou lá algumas lá no balcão dele, que o pessoal fala que é uma zona, sempre foi super bagunçado, e ele resolveu sair de férias. Ele saiu de férias, e aí depois de um tempo, quando acabou as férias, ele voltou. E não só isso, mas o laboratório dele ainda estava com a janela aberta, alguns dizem que a janela estava aberta. E aí ele voltou pro laboratório, e aí ele foi pegar as coisas dele e tudo mais, aí ele viu as plaquinhas lá, que estavam com bactérias, que ele falou, ah, putz, eu esqueci essas plaquinhas aqui. E aí quando ele pegou uma plaquinha, ele viu que tinha todas as bactérias ali no meio, mas tinha alguns pontos daquela plaquinha onde não tinha bactéria. Você conseguia ver a olho nu, né, que tinha um espaço em branco, tipo um espaço assim em branco no meio da plaquinha, que não tinha nenhuma bactéria ali. E aí, naquele momento, ele falou, putz, por que isso aqui tá... O que aconteceu aqui que não tem nada aqui? Aí ele resolveu pegar uma dessas plaquinhas e colocar no microscópio e começar a estudar essa plaquinha. E depois de um tempo ele conseguiu descobrir que essa plaquinha, na verdade, foi infectada assim, né? Não sei nem se a palavra correta seria infectada, mas foi infectada por um fungo que foi transportado pelo ar, né? Já que a janela do laboratório ficou aberta, entraram fungos dentro do laboratório dele por causa do ar e tudo mais. E um fungo pousou nessa plaquinha, e por conta desse fungo, dentro desse fungo tinha uma substância que era capaz de matar as bactérias. Então não existia mais bactérias próximas do fungo. Onde o fungo tinha caído, não existiam mais bactérias ali. E essa substância, ele conseguiu extrair aquela substância, e essa substância ficou com o nome de penicilina. Eu não sei se você sabe ou não, mas a penicilina, ela é hoje um dos antibióticos mais usados no planeta. Inclusive tem várias pessoas que dizem que ele é, na verdade, o antibiótico mais utilizado no planeta. E por conta da penicilina,
As pessoas estimam aí que em torno de 80 a 200 milhões de pessoas não morreram por conta dessa descoberta da penicilina. Se você procurar na internet, você vai conseguir a história toda dele, mas você vai ver que a descoberta foi completamente acidental. A descoberta da penicilina foi uma descoberta completamente acidental. Ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel depois, em 1940 e pouco, acho que foi 1947, enfim. Ele ganhou o prêmio Nobel, ele salvou uma tonelada de gente de morrer, porque a penicilina, como eu disse, é o antibiótico mais utilizado do mundo, e ele deu várias entrevistas depois. E aqui é importante você entender nessa história, é importante você perceber que ele só conseguiu descobrir a penicilina porque no momento em que ele entrou no laboratório, quando ele voltou de férias, ele estava no modo cerveja, ele estava no modo difuso, ele estava pensando de maneira difusa. Então ele está aberto a novas ideias, a novas informações que o mundo jogou para ele. Se ele tivesse em modo fechado, modo completamente café, totalmente focado, eu tenho a minha lista de tarefas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, fazer isso, ele com certeza teria chegado e pegado aquelas plaquinhas, descartado ou limpado e não teria dado a menor bola. Mas como ele estava em modo aberto, como ele estava em modo cerveja, ele viu aquilo e pensou, putz, vou dar uma olhada um pouco mais próxima para ver o que está acontecendo aqui. Então ele estava mais relaxado, estava mais aberto às informações que o mundo jogava para ele. Enfim, como eu disse, esse modo cerveja ele é mais difícil de ser implementado porque os seres humanos, né, nós, a gente é orientado para objetivo muito claro, objetivo muito específico, com as bordas muito específicas e tudo mais. Então a gente quer sempre estar no controle e a gente não gosta da incerteza. E o modo cerveja exige que você haja justamente o contrário, exige que você se jogue para a incerteza e não tenha medo de soltar o controle das coisas. O objetivo é você ficar relaxado, porque é nesse relaxamento que as ideias novas vão surgir. Você precisa relaxar e deixar sua mente livre para poder vaguear por aí, porque a sua mente ela não desliga, nem que você queira, ela não desliga. Então ela vai ficar vagueando por aí, pegando informações. Então, como eu disse lá no começo, assim como no modo café, né, no modo fechado, você tem que matar todas as distrações que existem no mundo ali, você tem que silenciar o mundo ao redor de você para ficar focado. No modo cerveja, você tem que, na verdade, se abrir em relação à barulheira do mundo para você ter novas ideias. Beleza, então como é que a gente ativa então esse modo cerveja, já que é aí que você vai ter novas ideias para as coisas que você quer fazer, para solucionar algum problema que você já teve e não conseguiu solucionar direito e etc e tal. Vamos lá. Uma das maneiras que você tem é contemplação. Contemplação, eu digo, pode ser da natureza. Algumas pessoas gostam de se colocar na natureza e contemplar a natureza. E outras pessoas gostam de contemplar obra de arte. Né? Se você gosta de um museu, tá aí uma ótima oportunidade porque você tem que ir visitar um museu, porque é uma excelente maneira de você deixar sua mente livre para poder ter novas ideias e ativar esse modo cerveja. Uma outra forma muito excelente, que na minha opinião é a melhor de todas, é a caminhar. Você sair para caminhar. Inclusive tem alguns estudos, já tiveram alguns estudos, as pessoas estudaram na verdade os hábitos de pessoas que são consideradas excelentes inventores, né, os maiores inventores da nossa história, da humanidade. Algumas pessoas começaram a estudar os hábitos dessas pessoas para ver o que eles faziam, né? O que eles tinham em comum e tudo mais. E uma das coisas que tinham em comum em todos os inventores é justamente eles tinham esse hábito de caminhar, esse hábito de simplesmente sair e começar a andar, sem necessariamente um destino final, porque você não pensa no destino final, você só sai para caminhar, para poder respirar um ar novo e tudo mais, até porque isso é uma forma de meditação. Eu costumo fazer caminhando com as minhas cachorras, né? Eu tenho umas cachorras aqui em casa, então eu desço para passear com elas e é justamente a hora que eu tenho a maior parte das minhas ideias e tudo mais. Outro também, você pode meditar. Para mim isso não funcionou, mas para algumas pessoas funciona, então você tem que testar para você. Outro, você pode ir para academia. Para academia, digo assim, fazer algum exercício físico, né? O ato de fazer algum exercício físico pode acabar despertando algumas ideias novas para você. Para mim isso também não funciona porque eu faço o meu exercício físico com outra pessoa, junto com outra pessoa. Mas eu acho que se você fizer sozinho, eu acho que isso até que deve funcionar de uma forma interessante. Nunca testei, porque é muito raro ir para academia sozinho. E quando eu vou também, eu sempre fico bastante focado nos exercícios e tudo mais, eu não fico com a mente vagueando por aí. Mas se funcionar para você, excelente. Outro também, você pode nadar. Quando você estiver nadando, você está com a mente mais aberta. Ou quando você está dirigindo. Eu, por exemplo, sou muito fã de dirigir com o som desligado. E aí eu ligo o ar-condicionado do carro, né, e fecho todos os vidros. E aí fica aquele silêncio, na verdade você só fica
você não fica com muito barulho do mundo, mas fica mais com barulho do motor do carro. Então, para mim isso é relaxante, e quando você relaxa, você acaba entrando no modo cerveja e tal. Um outro também é conversar, e nesse ponto conversar é muito interessante. Tem até um vídeo do Simon Sinek, que ele ficou muito famoso sobre falando sobre o porquê das coisas e tudo mais. E tem um vídeo bacana que é onde ele fala que o celular mata a inovação, justamente porque quando você está, por exemplo, você foi num médico e você está na sala de espera do médico, se você olhar a sala de espera, tá todo mundo com o celular na mão, né, vidrado, fazendo alguma coisa com o celular na mão. E ele fala que aquilo ali mata a inovação, porque as pessoas conseguem ter ideias novas, conseguem ter criatividade nova, quando você conversa com uma pessoa que é completamente diferente de você. E como as pessoas usam o celular hoje como um escudo, né? Então ninguém se atreve a começar a conversar com você se você estiver mexendo no celular, principalmente se você estiver com fone de ouvido e tudo mais. Então meio que o celular matou essa possibilidade. Então se você tiver essa possibilidade, às vezes você vai no médico e vê alguém que está sem o celular na mão, é uma excelente forma de você iniciar uma conversa e nessa conversa entre vocês aí pode acabar surgindo alguma ideia interessante na sua cabeça. Ler também é uma excelente forma. Eu uso bastante a de leitura, e de leitura me ajuda muito, muito mesmo, tanto que quando eu tenho alguma ideia nova, eu tenho que parar de ler e anotar, porque se eu continuar lendo eu vou acabar esquecendo, e aí tendo outra ideia e tudo mais. Então eu gosto muito de ler, então eu leio e sempre anoto alguma coisa. Não necessariamente anotando alguma coisa que eu estou lendo, porque às vezes eu gosto de ler ficção, e mesmo lendo ficção, a minha cabeça explode cheia de ideias novas. Enfim, você tem que achar o que é bom pra você. Pra mim, pessoalmente pra mim, o que funciona muito pra entrar nesse modo cerveja é pouco antes de dormir, quando eu deito na cama, né? Apaga todas as luzes, deita, tudo mais, está pronto pra dormir. Nesse momento, pouco antes de dormir, eu gosto de colocar minha cabeça pra funcionar. E aí eu começo a ter várias ideias bacanas. E aí eu tenho que repetir essas ideias na minha mente, porque aí no dia seguinte eu acabo lembrando dessas ideias e eu escrevo. Eu não levanto logo na hora, porque senão eu vou perder meu sono, mas eu fico matutando minha cabeça, fazendo minha cabeça funcionar pouco antes de dormir. Um outro momento que eu gosto também é quando eu tenho que tomar banho. Então, eu estou tomando banho, o momento do banho para mim é excelente. Até minha esposa até já me pegou conversando comigo mesmo dentro do banho, porque eu realmente faço isso. A minha mente vai vagueando, 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 e várias ideias, tenho que dizer, muitas, muitas ideias que eu já tive na minha vida e que eu já coloquei em prática e que deram certo, vieram enquanto eu estava tomando banho. Então aí, lógico, como eu disse, vou falar de novo, você tem que achar alguma forma que funciona bem para você. Essa funciona bem para mim. Se funcionar para você, ótimo, replica. Se não funcionar, deixa quieto. Algumas pessoas colocaram também como... eu já vi alguns relatos de algumas pessoas falarem que quando lavam louça ajuda também a entrar nesse modo cerveja. Para mim não funciona, porque lavar louça eu coloco música alta e tudo mais, e aí eu não consigo entrar nesse modo, eu preciso lavar louça com música alta. Mas aí, cada um é cada um, né? Tem até um livro que se chama A Technique for Producing Ideas, do James Young. Eu acho também que esse livro não tem em português. Mas enfim, é um livro muito fininho, você pode encontrar na Amazon para comprar. É bem fininho mesmo, é super tranquilo de ler. E a ideia dele é muito bacana, porque esse James Young ele trabalhava na área de publicidade. E como eu falei, quem trabalha na área de publicidade geralmente tem que produzir novas ideias o tempo inteiro e tal. É cobrado por produzir novas ideias o tempo inteiro. E aí ele resolveu colocar no papel qual é a técnica para produzir ideias. E a técnica é justamente entrar no modo cerveja de forma deliberada. Como é que ele faz? Ele tem alguns passos, né? O primeiro passo é você se encher de informação. Então você tem que se encher de informação. Então se você está querendo ter uma ideia nova, por exemplo, em relação a algum assunto específico, começa a ler muito sobre aquele assunto específico. Muito, muito mesmo. Enche a sua cabeça de informação. Depois que você encher a sua cabeça de informação, que na verdade é um processo constante que você faz, você vai lá e faz um processo de brainstorming. E brainstorming, tem vários vídeos na internet aí explicando, mas basicamente é você pegar um papel e sair escrevendo qualquer coisa que vem na sua cabeça relacionada àquilo que você quer ter ideias, né? Vai sair muita besteira ali, mas deixa sair. Até esgotar o seu brainstorm. Quando esgotar, você vai atingir um negócio que se chama bloqueio criativo. E quando as pessoas falam que você está tão focado naquilo, tão focado, que você acabou achando uma parede e você não consegue passar daquela parede mais, né? Você vai atingir esse ponto, ou você provavelmente já atingiu esse ponto em algum aspecto da sua vida que você quer resolver, e você simplesmente não consegue pensar numa forma nova de se fazer, de resolver aquele problema. Quando você chegar nesse ponto, aí ele fala para você parar tudo, largar tudo, e vai fazer outra coisa. Aí você vai assistir um filme,
vai, sei lá, vai andar por aí, vai caminhar por aí, como eu disse, caminhar é excelente, ou então vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa assim. Qualquer coisa que seja completamente nada a ver com o que você estava fazendo antes. Nesse momento, quando você faz isso, a sua cabeça vai começar a linkar uma coisa com a outra. O seu cérebro vai começar a linkar uma coisa com a outra, porque, não sei se você sabe ou não, mas nenhuma ideia é completamente nova. Toda ideia, ela é resultado de uma junção de ideias passadas. Então, qualquer ideia nova que você teve, na verdade, foi só uma junção de algumas coisas passadas. É por isso que você tem que ter esse primeiro passo super importante, que é se colocar à disposição e adquirir o máximo de informações possíveis. Porque essas informações que vão começar a borbulhar na sua cabeça. E a sua cabeça vai começar a te dar ideias malucas. Então você já deve ter passado por isso, todo mundo já passou por isso. Quando no meio do nada você tem uma ideia, você fala, nossa, que ideia legal. E aí você tem que correr para poder anotar. E nessa técnica, que ele fala dessa forma, é uma forma para você começar a ter mais ideias de forma deliberada. Então você enche a sua cabeça com informações, tenta tirar as ideias da forma de brainstorming, né, que você tenta fazer de forma racional, algumas ideias que você quer, e aí depois disso você larga tudo e vai fazer um break de, sei lá, 30 minutos ou, enfim, você decide o tamanho do break que você quer fazer. Algumas pessoas que trabalham com publicidade fazem breaks bem maiores, então eles passam aí 5, 6 dias trabalhando em alguma coisa muito, muito específica, muito focado, super focado, e aí quando eles atingem esse bloqueio criativo, que eles falam, puta, esgotei, não consigo mais ter ideia, aí eles tiram um break de 1 ou 2 dias, eles ficam completamente longe de tudo aquilo que eles viram nos últimos 5, 6 dias, e aí a cabeça dele começa a borbulhar de ideias, começa a borbulhar de ideias. Isso você deve ter acontecido com você quando você sai de férias, é muito comum. Quando você trabalha o ano todo, né, você trabalhou 11 meses do ano todo, ou 12 meses do ano inteiro, e aí você vai sair de férias. E aí quando você sai de férias, quando você está lá curtindo a sua praia, aí você começa a ter ideias sobre o seu trabalho. Olha, eu podia fazer isso, olha, eu podia fazer aquilo, eu podia implantar tal coisa e tudo mais. É basicamente essa técnica sendo colocada em prática por você. Então, uma outra técnica que o pessoal coloca em prática é justamente a técnica Pomodoro. A Pomodoro ela funciona tão bem por causa disso. A técnica Pomodoro é você pegar um despertador ali e colocar 25 minutos para você trabalhar de alguma forma totalmente focada, em algum trabalho totalmente focado, sem distrações, e logo depois tirar um break de 5 minutos. E nesse break de 5 minutos tem que ser alguma coisa completamente não relacionada ao seu trabalho. Você tem que fazer alguma coisa não relacionada ao seu trabalho. Então é basicamente essa proporção ali de 25 para 5. Então, a maior parte do tempo você realmente vai passar tentando trabalhar focado. Você vai tentar ficar focado uma maior quantidade de tempo. E eu digo tentar, justamente porque ninguém consegue, na verdade, ficar hiper mega focado. Se você trabalha de 8 da manhã até 18, você não fica focado o dia todo. Todo mundo sabe disso. Então essa é uma excelente proporção para você aí ficar de olho. Basicamente 25/5. Então, se você quer atingir o seu modo cerveja com mais frequência, lógico, com a repetição que acaba atingindo a perfeição, então você tem que fazer em torno mais ou menos desse 25/5. Então faz a técnica Pomodoro, ou então você pode fazer alguns períodos maiores, do tipo passar 5 dias trabalhando de forma mega focada, e aí no sexto dia ou no sétimo dia você fica completamente longe daquilo que você estava focado anteriormente. E aí você acaba produzindo novas ideias e acaba tendo acaba desenvolvendo a sua criatividade. Enfim, qual deles é melhor e o que isso tem a ver com procrastinação? Tem tudo a ver com procrastinação, porque muitas vezes você está procrastinando porque você não vê uma saída, você não vê uma forma de se trabalhar. Então é importante que você tenha essa noção de que existem essas duas formas de pensar e duas formas de encarar o seu trabalho. Então, às vezes, a procrastinação não necessariamente significa que você não está fazendo nada. Às vezes, você pode fazer de forma deliberada, ficar longe do seu trabalho, ficar longe do que você gostaria de fazer, para ter novas ideias, para desempenhar esse trabalho melhor, ou para desempenhar um outro trabalho, caso você tenha atingido aquele bloqueio criativo. Qual deles é melhor? Os dois são necessários, os dois são excelentes e os dois são necessários. Como eu disse, a maioria das vezes, quando você procura na internet, a gente é ensinado a fazer só o modo focado, né, como se ele fosse o único e importante. E na verdade não é. Os dois são igualmente importantes. Na verdade, eles são as duas faces de uma mesma moeda. Então, uma moeda tem duas faces, você não consegue olhar as duas faces ao mesmo tempo. Ou você olha uma, ou você olha a outra, mas as duas são importantes. E aqui é a mesma coisa, você não consegue ser os dois ao mesmo tempo. Então, quando você tiver que ser focado, seja focado, coloque em prática todas as dicas e técnicas de se trabalhar de forma focada. E quando você tiver que ser aberto, quando tiver que ser modo cerveja,
coloca em prática todas as dicas para atingir esse modo cerveja. Enfim, no modo cerveja você encontra a inspiração para as coisas. E no modo café é que você transforma essa inspiração em realização. Essa é a diferença entre os dois. Você provavelmente está muito treinado, ou pelo menos é muito cobrado, sempre no modo café. Mas, por incrível que pareça, você vai ser mais bem pago e vai ter mais sucesso, de maneira geral, se você começar a focar mais no seu modo cerveja, porque são justamente as ideias inovadoras que elas são premiadas. Inclusive, tem um dos pintores surrealistas mais famosos do século XX, que o cara se chama Salvador Dalí, você já deve ter ouvido falar nele. Ele trabalhava dessa forma, ele trabalha de uma forma bastante específica ali, e é bem interessante você dar uma lida em como é que é a biografia dele para ver como é que ele fazia. Mas ele basicamente fazia dessa forma. Ele, quando ele tinha que pintar um quadro novo, ele colocava a tela do quadro na frente dele. Às vezes ele começava a pintar, né, de uma forma só para fazer o fundo, ou que é basicamente encher a cabeça de informações. E aí quando ele precisava de inspiração para pintar o quadro, ele parava de pintar e aí ele sentava numa cadeira, numa poltrona, e ele ficava brincando com as chaves. Ele tinha um molho de chaves, ele ficava brincando com as chaves na mão. E aí ficava fazendo barulho com a chave e tudo mais, brincando com a chave. E na cadeira, ele deixava a mente dele solta, completamente solta. Ele tentava ficar o mais tranquilo possível, o mais relaxado possível, e a mente dele ficava livre. Com a mente livre na cadeira, ele começava a pegar no sono. E aí ele ia pegando no sono, pegando sono, pegando sono. E quando ele realmente pegava no sono, ele entrava em sono mesmo, ele abria a mão dele e a chave caía no chão e fazia barulho. Aí esse barulho acordava ele. E aí quando ele acordava nesse momento, ele sabia que ele tinha acabado de pegar no sono. Então ele levantava da cadeira rápido, né, se mexia rapidão para poder acordar e ia trabalhar no quadro dele. Porque ele sabia que naquele momento ali, no começo ali, onde ele começou a pegar no sono, é ali que o cérebro dele começou a flutuar mais, ficou mais livre ainda. Então ele estava com alguma inspiração. E aí ele, de cara, ele já ia direto para o quadro, para transformar aquela inspiração em trabalho focado e para poder pintar o quadro. E essa técnica não funcionava só para ele, ou não funciona só para quem está trabalhando com artes e tudo mais. Tem outro cara também, chamado Thomas Edison. Esse você já deve ter ouvido falar, com certeza. Ele é um dos... se eu não me engano, acho que hoje ainda, ninguém tem mais patente no próprio nome do que ele. Ele acho que é o detentor do maior número de patentes ainda de invenções, né? Ele foi um dos maiores cientistas aí, inventores, né? Ele que inventou a lâmpada elétrica. Enfim, ele tinha um processo muito parecido. Ele quando ele queria achar alguma inspiração, ele fazia mais ou menos a mesma coisa que o Salvador Dalí, de forma deliberada também. Ele sentava numa cadeira, não numa poltrona, ele sentava numa cadeira, e ele tinha uns rolos de aço, que era um material que ele usava para trabalho, e ele colocava o rolo de aço na mão, ou então vários rolinhos pequenos de aço na mão, e ficava brincando com ele e sentava na cadeira, com a mesma ideia de pegar no sono. E aí quando ele pegasse no sono, ele abria a mão, né, os rolinhos de aço iam cair no chão. Ele inclusive colocava uma chapa de aço no chão, ou então ele colocou até uma frigideira no chão uma vez, justamente para fazer barulho mesmo. E aí fazia uma barulheira e ele acordava. E aí assim que ele acordava, ele fazia a mesma coisa. Ele se mexia para poder dar uma despertada e já ia direto para o trabalho focado. Porque ele sabia que naquele exato momento, pouco antes de cair no sono, ele estava com a mente super vaga, super livre e tudo mais. E é justamente quando ele começou a ter várias ideias. Se você pesquisar por aí, você vai ver que tem muitas pessoas que tiveram as ideias no sono, né, quando estava dormindo. Inclusive tem algumas pessoas que trabalham só com sono, que eles falam que caso você acorde no meio do sono com alguma ideia muito bacana, o ideal é você pegar e já anotar logo, porque é muito provável que você vai esquecer daquela ideia. Enfim, esses são só alguns exemplos de pessoas que usavam, que começavam a passar de um modo para o outro, né, o modo café e o modo cerveja, de um modo para o outro, de forma deliberada para poder alcançar os seus objetivos. Então você também consegue, só que lógico, você precisa praticar. É muito provável que você já saiba tudo o que você tem que saber sobre se manter super focado, você deve ter uma tonelada de informações de como se manter focado, mas você não tem a informação de se manter aberto no modo difuso, do modo cerveja. Então é importante que você saiba que quando você está no modo cerveja, você não necessariamente está procrastinando, você está criando ou buscando criar novas ideias para o seu negócio. Procrastinação é ruim quando você empurra as coisas com a barriga e aquele negócio vai explodir no futuro. Você não deveria empurrar com a barriga e o negócio vai explodir no futuro. Quando você está fazendo o modo cerveja, quando você está entrando no modo cerveja, você não está procrastinando. Você está produzindo, mas você está produzindo de uma forma diferente. Você está produzindo
ideias, que é uma coisa extremamente importante para você.